Então, pronto. A gente só começa, só vocês vão apresentar alguma coisa aí, cara? Não sei, uma apresentaçãozinha. O Felipe faz aí dessa vez. Bom dia a todos aí, né, Felipe? Bom dia a todos. Bom, pessoal, bom dia a todos e todas, né? Bom, hoje a gente vai dar continuidade aos nossos encontros, né? O professor Fernando, nosso recém-doutor, doutor em Direito, que vai apresentar para a gente o segundo capítulo, a Teologia Política, né? O professor Fernando assim, um grande amigo, para mim é alguém que eu tenho como norte, assim, desde o início eu estava começando a estudar o Schmitt, né? E, assim, poder estar aqui dividindo o espaço para mim é motivo de muita alegria mesmo. E, bom, acho que é isso, né? Agora ele toca o barco, nos ajuda a compreender um pouco mais aí o segundo capítulo, que é um pouquinho espinhoso. Eu particularmente acho um pouquinho espinhoso, uma discussão assim bem, então vai ser bom para a gente. Sua bússola tá meio desnorteada, então, Felipe. Que é isso. Mas, não, eu concordo. Eu gosto muito do segundo capítulo. É um dos capítulos que mais tem impacto. Eu preparei, vocês me conhecem aqui, eu achei melhor fazer por escrito, porque é o jeito que eu não esqueço as coisas, né? E eu tentei dar daí eu falo, se precisar me interromper, qualquer um de vocês me interromper a qualquer tempo, porque eu fiz essa forma e eu tentei dar meio que as minhas anotações sobre sobre esses anos que a gente vem lendo teologia política. Eu fui pegando aqui das edições que eu tenho da teologia política aqui, resgatei inclusive o xerox da teologia política que eu usava nas aulas do professor Roberto, lá em Marília ainda, né, para relembrar algumas, como eu vi aquilo naquela época, como eu tô vendo agora, né? Então foi um trabalho interessante fazer essas anotações aqui. Mas bem, eu vou, já que a gente já tá aqui, eu vou começando então já essa discussão. Como eu falei, qualquer questão já podem ir discordância também, porque eu estou colocando uma visão meio própria aqui também, no final das contas. Fiquem à vontade, né? Sobre, então, o problema da soberania como um problema da forma jurídica e decisória, eu apresento aqui, eu coloquei aqui nessa discussão, que me parece, eu acho que isso é a parte mais pacífica do segundo capítulo, né? Que o problema central do capítulo 2 se encontra inicialmente na ideia de direito situacional, né? Do direito situacional, qual seja que uma multiplicidade de correntes políticas que podem surgir a partir de uma mesma circunstância de crise política. E sobre a crise que Schmitt escreve, que está no centro do seu tempo, ele entende o conceito de soberania. Há uma corrente estética nesse capítulo que abre e fecha sobre o mesmo ponto, tendo em uma dedução central um esforço em contrapor a forma e a política, a fim de deixar claro que a busca do conceito de soberania se desvela pela busca no objeto errado dos conflitos filosóficos sobre soberania. Isso fica claro a partir da abertura em que Schmitt afirma um desalinhamento lógico do desenvolvimento da soberania a partir do Baudin, sendo que não haveria como traçar um progresso objetivo do conceito de soberania a partir do século XVI até os anos 20 do século XX, justamente porque o que condiciona a busca desse conceito é uma formação situacional, em que o conceito de soberania se funda. Exemplificando, como em Baudin, o interesse estaria na divisão da Europa em estados nacionais. E, posteriormente, como o exemplo que ele dá em Vettel, essa lógica retrair-se-ia, né, em deduzir um caráter estatal dos estados sem ter que lhes conferir soberania a partir do interesse federativo do Império Alemão em 1881. Veja, isso, ao final, fica bem explícito, ou seja, o interesse político diz respeito à situação pelo tempo político da história.
E por isso essa realização de Schmitt provoca, por linhas turvas, o desconforto com a busca e até no início uma investigação de uma incapacidade de conceituação de soberania situacionalmente política, dando a todo tempo a sensação de que algo parece deslocado em sua conceituação, quando desprendida de uma capacidade de historicidade linear. Faço um parênteses aqui, que talvez vemos nessas entrelinhas, uma das justificativas aqui, como advogados até, né, o interesse do Benjamin pelo Schmitt, né, e sua capacidade de entender a história fora de um paradigma histórico, e principalmente na função político-historiográfica de entender, como Benjamin, que eu tenho a desconfiança que o Benjamin lê muito daqui, né, a ideia da fórmula de previsão do passado, como entendimento conceitual. Né? Nesse parênteses aqui, a ideia é que eu tenho essa desconfiança que uma ideia tão grande do Benjamin como aquela ideia da função do materialista histórico, de ter que prever o passado, vem da leitura simples da teologia política do Schmitt. É só uma desconfiança, né? Mas, enfim, fechando esse parênteses de volta ao texto, nessa toada desconfortável sobre definição conceitual de Schmitt, ele finge, e aqui eu afirmo que ele finge dar um respiro à sua questão, identificando de algum modo o problema em sua configuração, ou seja, a negação de uma lei natural da soberania situacional. Em uma invocação russoniana, apresenta que a relação entre poder máximo factual e jurídico é o problema básico do conceito de soberania. Porém, o alívio é rápido, pois imediatamente, sobre a imagem do problema de um poder máximo, apresenta-se o essencialmente físico, né, na situação do Rousseau, assim como a pistola do bandido. Né? Schmitt invoca Kelsen, né, sobre uma disjunção da sociologia e jurisprudência, a qual categoricamente Schmitt afirma ser simplista de início e, por resultado, apresentaria algo nada surpreendente com o problema inicial, qual seja, o Estado apresenta-se como uma forma jurídica pura, de tal forma que o Estado não apresenta-se nem como autor, nem como fonte da ordem jurídica, fugindo de qualquer espécie de personificação, sendo o fim de toda imputação, a qual ele mesmo produz. É interessante que até mesmo Schmitt, que outro parênteses, né, que até mesmo Schmitt, que tende a subestimar Kelsen em sua qualidade de kantiano, usando o termo do jurista de Viena contra ele mesmo, não tira o mérito de Kelsen de fazer um sistema circular. O próprio Schmitt cita, né, eu abro aspas aqui, a base para a validade de uma norma só pode ser outra norma, portanto, o enfoque jurídico, o Estado, é idêntico à Constituição, isto é, a norma básica unificada. Fecha aspas. Chama atenção a isso, pois até mesmo um detrator tendencioso de Kelsen não é desonesto sobre o centro da teoria pura, o que diverge de outros autores mais modernos que insistem em interpretações ditas de boa-fé, que não conseguem compreender a basilaridade do sistema autorreferente unificado, insistindo em uma hierarquização piramidal ou axiológica de fundamento hipotético que nem o próprio Schmitt seria tão liviano em afirmar. Mas isso é mais um parênteses sobre a conclusão teórica de Schmitt sobre Kelsen, que já conhecemos bem e não pretendo me alongar essa estrutura que o Schmitt afirma, mas sim nas suas entrelinhas. Schmitt observa Kelsen um purista em uma crítica importante em que vê a forma da unidade transcendental, dessa mesma forma, como uma, e aqui eu acho que é um centro da discussão do capítulo 2, como uma mitologema matemática, em que um ponto, uma ordem, aqui eu citando Schmitt, um ponto, uma ordem e um sistema devem ser idênticos a uma norma. A provocação de Schmitt sobre o mito da formalidade é mais ácida quando este afirma a imputação da pureza em uma política situacional do liberalismo do século XX, criando assim o que o autor acusa de objetividade ideológica de Kelsen, das diversas imputações aos diversos pontos de imputação. E por ideologia, provavelmente de forma proposital, até por compreender mais à frente no texto uma contradição central de Kelsen sobre o conceito de forma, a partir de um ato livre da ordem jurídica justificando isso, há uma crítica de Kelsen ao coletivismo hegeliano pelo seu subjetivo estatal. Portanto, não me parece gratuita a acusação de ideologia objetivista para fundamentar o mito matemático. Me parece provocativo Schmitt afirmar cirurgicamente a crítica setorial a Hegel,
mesmo que Schmitt saiba que Hegel é um autor sistêmico, e afirma ao final desse mesmo parágrafo, em uma ordem poética, que o jurista austríaco trata a unidade jurídica como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ou seja, uma afirmação de contradição, afirmando o afastamento da realidade, ou seja, a inversão da realidade, portanto ideológica. Schmitt observa que essa opção segrega qualquer fenômeno que não seja metodologicamente aplicável à ideologia purista, e é eliminado ou segregado como impuro, ou, essencialmente aqui, de importante destaque, né, para o original, que ele coloca Ausunheim Ausscheid, né, no original, ou seja, a mesmo termo da tradução alemã da Vulgata, que se encontra em Levítico. Né. Me parece aqui também proposital. Ou seja, Kelsen como criador daquilo que o próprio Kelsen mais tarde escreveria, uma religião secular, né, que resolve o problema da soberania, simplesmente negando. Claro que Schmitt extrai uma pequena passagem de Kelsen do problema da soberania, em que ele afirma que a soberania deveria ser radicalmente reprimida. Mais provavelmente. Deixa eu voltar aqui. Claro que Schmitt extrai uma pequena passagem de Kelsen do problema da soberania, em que ele afirma que a soberania deve ser radicalmente reprimida. Mas, provavelmente, ele mesmo sabe que isso aqui é injusto com Kelsen, que afirma isso segundo a ideia de despersonalização, que de fato é tão problemática para Schmitt a partir do elemento da decisão, mas radicaliza o argumento omitindo o fato da personalização, e apenas afirmando a ideia duvidosa de que para Kelsen soberano é o direito, quando, na verdade, o direito também não é soberano, porque soberania está fora da unidade formal para Kelsen, sendo possível apenas quanto o sujeito de direito democrático. Mas imagino que isso é uma opção do tom provocativo de determinar que o liberalismo é tão situacional quanto qualquer outro movimento que poderia derivar de uma mesma circunstância política, como afirmado no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo do capítulo. Daí que Schmitt tenta tirar o foco de Kelsen, o que sabemos que as linhas de fundo não se faz, mas, a partir de Krabbe, sob o prisma de um fundamento de um sentimento e consciência jurídica de compatriotas, acaba sendo um movimento interessante. Porque apesar de Krabbe estar em uma busca de formalismo jurídico, não se trata de um purismo formalista de Kelsen, ou seja, uma concessão metodológica do kantianismo da razão pura. Mas o esforço argumentativo de Schmitt faz relação quando relaciona a doutrina jurídica de Kant, diferente do método da razão pura utilizado por Kelsen, para fundamentar a ideia de Krabbe sobre um valor jurídico, fazendo assim uma aproximação da ideia de Gerke, sobre um lacre formal do interesse de formalizar as constituições revolucionárias. Com isso, e toda a relação com a teoria da sociedade corporativa, quase que gatunamente, Schmitt consegue ligar Kelsen ao problema da decisão. Principalmente ao referenciar Wöseldorf e sua ideia de servidor cego da forma jurídica, que extrai a detenção do poder e torna-o exercício. Eis mais um elemento central para mim, para a contestação da ideia de forma jurídica a partir do reconhecimento transcendental do elemento jurídico. Pois Schmitt, como sempre é esperado, né, recorre a Aristóteles para questionar o positivismo jurídico, a respeito de uma das formas necessárias ao Estado, ainda que formal, que é a ordem militar, que para Schmitt deve ser necessariamente apresentada como uma especialidade técnica e não uma especialidade jurídica. Para tanto, traz a ideia de deliberare e agire. E com isso, afirma que a ideia jurídica não se pode concretizar em si mesma. Para cada transposição de realidade, depende de uma modalidade especial. E é aqui o problema da forma que disse mais atrás. A forma que Kelsen estatui para Schmitt é deliberada, fora da raiz metodológica de fato, simplificando a forma à objetividade. Assim, uma vez que ele usa uma metodologia kantiana da teoria da razão pura, né, e não um kantianismo. Pelo menos na teoria pura. E nesse momento, ataca a partir da própria lógica deliberada desse formalismo, afirmando que, em termos dessa mesma forma, pode-se dizer que a decisão é forma inerente da percepção jurídica. E mais, de não se tratar da origem causal e psicológica dessa decisão, mas sim da determinação do valor jurídico na forma da certeza, principalmente que, sendo que encarada formal e normativamente, a decisão nasce do nada, em uma fórmula vazia,
tal qual a deliberada formalidade clauseniana, inclusive retornando às suas primeiras linhas do parágrafo, como já adiantei, que este o faria de forma impecavelmente estética, em afirmar que essa fórmula vazia chamada de decisão não se produz nenhum ponto de impação, mas somente qualidade de conteúdo. Orgulhoso, provavelmente, assim o imagino Schmitt nesse ponto, traz sua proeza em dizer que assim, se é a forma de decisão passível de método, o qual, recorrendo a Hobbes, e devemos lembrar que um Hobbes muito específico de Schmitt, aplica o termo decisionismo, que casa perfeitamente com o elemento situacional da circunstância política a priori, mas com uma diferença, pois essa decisão não estará ligada ao problema de soberania, a repersonalização, ou seja, ao problema de quem decide. Por conseguinte, não se trata de soberania, e sim do próprio soberano, como ordem nomóica. Se esse soberano agora é a composição conteudista da forma, não se trata mais de uma situação circunstancial ou causal, mas da eternidade do conceito. Pois o problema até então não estava na dificuldade de conceituar soberania, mas na incapacidade do teórico situacional de perceber que soberania não se conceitua senão a partir da personalização soberana, que é quem decide sobre a forma jurídica. Ou seja, é o soberano quem deve conceituar, justamente porque esse não constitui o vazio a priorístico da forma, mas pode, em sua prática, ser forma por excelência e, portanto, gênese vazia na sua decisão, que é, também por excelência, superior ao fato situacional, restando, portanto, um conceito permanente, que ele seguirá no terceiro capítulo, chamando isso de teologia política. Bom, eu fiz só esse resumo aqui, porque acho que não é, minha fala não é tão importante assim, só mais o nosso debate. Obrigado, professor Fernando. Bom, alguém tem alguma observação, alguma questão, professor Fernando, também? Algum comentário? Togão, que chegou aí. Caião, mano? Caião, vi que estava anotando bastante, desde o início ao fim aí, deve ter bastante coisa, mano. Quiser já levantar a bola aí, mano? Não, tem umas notinhas aí, né? Bom, obrigado, Fernando. Acho que até para não assustar muito, principalmente a galerinha que está começando aí no Schmitt, que está na graduação, né? Fica tranquilo, vamos precisar de gente para apresentar os próximos capítulos, aí vocês podem pegar também, né? Não assusta não, porque, né, Fernando? Tipo, não é para se animar. Não, de forma alguma. Formas de apresentação, né? Mas desse ponto, só talvez uma primeira coisa, Nando, que a questão interessante assim, que você colocou, né? Essa leitura está fazendo uma certa viés estético que você está dando para a coisa aqui. Então, claro, eu estou envenenado, né, pelo fim do meu trabalho de pesquisa lá em Brasília. E essa é uma coisa curiosa que eu não vou enfrentar, claro, mas tem esse viés também no campus, né? E talvez mais presente nele até do que no Schmitt, assim, né? Aí, se você quiser falar um pouco mais desse ponto, né? Como é que você está entendendo essa questão, assim? E uma coisa que eu sei que é muito cara para a turma, nós vai ter uma questão aqui para a gente pensar junto, né? Eu achei interessante que você falou aqui a questão de formalizar, como é que ele vai deslocar essa questão do elemento da decisão como elemento jurídico por excelência. No fundo, o argumento dele contra o Kelsen está tentando um pouco esse movimento, né? Na forma jurídica, ou seja, você não está pensando na norma, escalonamento normativo, aquela coisa toda, mas você está pensando a partir da situação em alguém que decide, como você diz, não é necessariamente uma circunstância, não, aquela coisa do estado de exceção como geralmente se coloca, né? Tem isso, mas não é só isso, né? E eu fiquei pensando, formalizar, essa hora que você falou, formalizar as constituições revolucionárias. Ora, se a gente for aqui, então, me parece, eu não estou em desacordo, me parece que é uma possibilidade de ver como, no fundo, no limite, para ele, o problema sempre vai ser o discurso da revolução. Por isso que aquela leitura que é uma leitura
claro, aqui no Brasil, muito, muito importante, refinada, como a do Bernardo Ferreira, como a do Pedro, né? Que vão meio que ele colocar o liberalismo político como o alvo, né? Assim, o inimigo, o último do Schmitt, porque o liberalismo, ele mesmo vai dizer, né? No texto sobre o Donoso, no livro sobre o Donoso, né? Agora, a intensidade da Revolução em 1848 fez com que os burgueses pulassem para o outro lado da trincheira. Então, o liberalismo político não tem mais um discurso de revolução, ele tem um discurso de conservação de ordem, né? E aí, então, o que te parece, né? Na hora que você falou isso, a minha impressão é o decisionismo schmittiano é um discurso de ordem até a medula, né? No limite de dizer assim, olha, o decisionismo como um elemento que dá forma, ou seja, em alguma medida tem uma forma constitucional que ele está pensando por trás ali, ele também é um discurso para acabar com a revolução. Né? Tipo, você vai ter que pensar só que não no sentido que o liberalismo está fazendo. Né? A crítica do liberalismo aqui entra no sentido de pensar reconhecimento de direitos recíprocos, discussão parlamentar, tirar o inimigo da frente dos olhos e neutralizar a política pelo adversário. O Schmitt não, né? Ele está na política quente. Essa situação vai voltar, só que agora você não vai, uma hora esse discurso de direitos não vai funcionar mais. Tipo, e aí você vai precisar de alguém. Você vai precisar de uma institucionalidade que tem esse elemento, digamos, fundamental da decisão. E aí a minha nota aqui de leitura é justamente assim, aqui me parece nesse capítulo, um dos pontos, né, Nando, é tentar, pelo menos a forma como eu estou entendendo, né, ele tenta dar um caráter formal de um horizonte institucional que trabalha a noção de autoridade e uma autoridade que decide. Então, não tem aí é o ponto que eu sei que é caro para você, né? Essa questão da pessoalização, né? de uma pessoa. A gente vai falar, por exemplo, de ditadura, sempre vem aquela imagem de uma subjetividade tirana, um tiranete da vez, e o Schmitt parece que não está muito preocupado com isso, mas ele está preocupado com um ponto de decisão, né? uma instituição que tem um ponto que decide, né? Autoritariamente, para resolver essa questão de como é que nós vamos formalizar, então, essas questões que envolvem o discurso revolucionário, como é que a gente vai reagir a isso, né? Não sei, essa personificação do soberano, eu lembrei até um texto que o Antônio Bento trabalha, a questão da pessoa política, né? O movimento, como é que o povo vai poder ser pensado nessa chave, né? E se você quiser comentar um pouco nesse ponto, que eu sei que a pesquisa de doutorado está próxima disso, né? O Estado seria, então, essa instância de decisão, né? E aí, a pessoa, a figura mesmo, a pessoa, carne e osso que está lá, não é muito o alvo, né? Mas você precisa dessa instância de decisão da autoridade, né? Um pouco por aí. Por isso que a decisão vai ser o elemento importante, e justamente o elemento importante porque é o elemento que vai combater o discurso revolucionário. O liberalismo não tem essa instância. No último, aí o problema é que vai chegar lá no guardião da Constituição. O Tribunal Constitucional vai fazer isso. O Tribunal Constitucional vai declarar o quê? A revolução ilegal? Tipo, não é greve mais que está no horizonte aqui, né? O máximo que o tribunal pode fazer é declarar, os tribunais de maneira geral, né? Que eu estou forçando a barra, por exemplo, mas vai declarar o movimento revolucionário ilegal, fora da lei, né? Mas, bom, isso é pressuposto de qualquer ato de desobediência, né? É ilegal, né? Beleza, essa é a resposta do Estado de Direito Liberal. O Schmitt está dizendo, olha, por isso é fraco, por isso que não vai dar conta, e o momento, não sei, mais ou menos essa primeira nota minha aí, para a gente esquentar os motores aí, né? Depois a gente escuta mais o pessoal. Mas obrigado, Nando, por esses pontos que você levantou aí. Douglas, eu vi que você abriu aí o microfone, se quiser falar. O microfone não, eu estava procurando a mãozinha. Bom, desculpa o meu atraso aí, pessoal. Eu fiquei aqui resolvendo outras coisas de ontem, que sobraram de ontem para hoje. Mas eu acho que a exposição está muito boa, Fernando. Eu acho que foi muito interessante a forma como você apresentou, exatamente porque o Caio tocou num ponto, né? A gente pensa no Schmitt aquilo que um pouco favorece certas interpretações fora do Schmitt, né? E esse é um problema que eu acho vamos dizer assim, ele existe em vários núcleos de estudos do Schmitt, né? Então, o que o Caio está dizendo
do trabalho do Bernardo e do Pedro, no Brasil, eles foram, vamos dizer assim, iniciadores de um novo tipo de leitura, né, desse trabalho, que é um tipo de leitura que você fez aqui, que é exatamente localizando os problemas a partir da obra do Schmitt, e não como extraindo do Schmitt, botando ele em diálogo com o Kelsen meio que extemporaneamente, né? Eu acho que essa é uma questão metodológica. O Filipão está aqui, a gente discutiu isso na defesa, né, de qualificação dele, que muita gente faz, principalmente, né, os adversários do Schmitt. E isso acarreta, vamos dizer assim, prejuízo não só para os leitores interessados no Schmitt, principalmente para as teorias que pretendem combatê-lo. Esse é o problema. E entre elas o marxismo, assim, que acha que coloca ali, olha, tal, é um conservador nazista e como se fosse suficiente para dar conta do problema que ele está me dando, né? Então, essa é uma primeira observação. Eu acho a sua leitura, ela, digamos assim, esse modo de ler o Schmitt é um modo que corrige. E para o pessoal que está trabalhando o Schmitt, digamos assim, é fundamental, né? Assim, preciso corrigir esse modo de ler, buscar entender que problemas emergem da obra dele que remetem a um passado próximo. E aí, a segunda coisa que eu quero dizer é isso aí que o Caio falou, né? Acho que a grande sacada do Schmitt, e a sacada com a qual eu abro assim, a minha leitura, é perceber exatamente isso. Olha, os liberais, depois de 1848, lá da primeira comuna, vamos dizer assim, né, eles pularam de lado, mas eles pularam de lado não só como uma opção ideológica, mas eles pularam de lado e levaram a cerca para eles, né? Eles criaram um muro de proteção, né? Porque sem isso, sem criar essa barreira de proteção e uma retórica, e é que começa a questão da ideologia, uma retórica de convencimento de que era necessário não só ter vamos dizer assim, a aristocracia como aliada, mas convencer uma parte do proletariado, da classe trabalhadora, de que ela não precisava de fazer revolução, ela bastava, digamos, se aclimatar à situação econômica vigente, que ela poderia melhorar de vida, né? Isso era fundamental. E aí que começam vamos dizer assim, se a gente fosse analisar a ideologia mesmo, quando ela começa no contexto do capitalismo, é a partir daí. Porque é aí que a burguesia ela entende ser um instrumento necessário, o convencimento retórico, digamos assim, de transformação da consciência da classe trabalhadora. Vamos dizer assim. E aí é que a gente entende por que o Schmitt analisa, né, o que é a soberania. A soberania é o recurso último. Quando todos os outros recursos se esgotaram, né, as pessoas testaram lá o liberalismo, elas testaram uma série de coisas, todos os recursos se esgotaram. Se esgotaram por quê? Porque não houve força suficiente para convencer os trabalhadores de que eles têm que continuar sendo explorados, de que é melhor vencer pelo mérito do que vencer pelo Estado de Direito, que o direito, na verdade, é uma invenção, é o argumento do Burke, né, uma invenção abstrata da Revolução Francesa, que, na verdade, não coloca nada e tira tudo, né? Então, toda essa mobilização conservadora que vai se construir numa retórica antirrevolucionária, contra-revolucionária, né? O Schmitt ele é um cara que falou assim, olha, por que mesmo assim nós perdemos em 1917? Né? Mesmo assim nós perdemos em vários lugares e os impérios eles já estavam, né? Eles já tinham sido diluídos, né? Os grandes impérios europeus, né? E não que o Schmitt seja um imperialista, mas é uma coisa que vai aparecer lá no livro de 50, né? No Nomes da Terra, essa nostalgia do Schmitt, que é um termo que eu gosto muito, que o Cássio usa, né? Essa nostalgia pela perda, né? Do mundo imperial, do ius público europeu, né? A gente só entende no final
onde ele vai chegar de fato, porque, na verdade, ele estava em formulação também, mas isso aparece em migalhas, eu acho. Por isso que é interessante a gente perceber logo o que é a soberania ali nesse segundo capítulo, entendeu? Esse elemento, recurso último, uma barreira de contenção, e colocá-la em debate só com o Kelsen fragiliza, diminui o status da soberania, né? Porque o status da soberania é muito mais do que isso. Ele está recuperando desde o Hobbes, desde Hobbes e Spinoza, para fazer uma leitura hobbesiana mais hobbesiana ainda do que a do Hobbes, né? De um hobbesiano que jamais aceita a possibilidade, porque o Hobbes admite a possibilidade da dissolução do Estado. Porque o Schmitt... e aí tem uma diferença fundamental. O Hobbes pensa o Estado em função do direito, né, do direito de natureza, quer dizer, é o direito e a esperança, né, que vai... é o direito de, vamos dizer, cada um resistir, mas na impossibilidade de resistir individualmente, é preciso resistir coletivamente. E as paixões, como a esperança e o medo, nos projetam para um horizonte de construção de algo, né? Para o Schmitt diz o seguinte, olha, desmontar essa estrutura é o que pior pode acontecer. O Hobbes reconhece que essa estrutura pode ser desmontada, inclusive quando o soberano faz como os Estados Unidos faz com o Snowden, né? O Snowden poderia, por exemplo, juntar um exército e declarar guerra aos Estados Unidos, né? Está dentro do escopo das possibilidades hobbesianas, o que não está no escopo das possibilidades schmittianas, né? Porque nas possibilidades schmittianas é o seguinte, olha, o soberano decide e acabou, não tem. Ele está se protegendo, ele tem que se proteger. E a última coisa, eu concordo plenamente aí com aquilo que o Caio falou, quer dizer, quando a burguesia passa de lado, né, ela leva consigo, né, não só os seus interesses e tal, mas ela cria um outro horizonte, né, de construção de poder, né, que é uma construção de poder que se dá não mais com a dependência, né, do mundo e a mobilização do mundo de baixo, digamos assim, mas é uma construção de poder que se dá por cima, via, né, a estrutura, a arquitetura do poder estabelecida, né? E é por isso que a ordem é o grande sinal, né, não é mais a igualdade, não é a liberdade, é a ordem, né? É a sua grande bandeira, digamos assim. Então, eu concordo plenamente com o Caio, assim, tudo que eu estou dizendo mas o Caio já disse, na verdade, e você já disse, Fernando. Mas são só comentários que mostram, que eu acho que é o tipo de leitura que você está fazendo, que nós estamos fazendo aqui, que corrige um equívoco que aparece em textos. Claro, não estou me referindo nem ao Bernardo, nem ao Pedro, mas em textos... Oi? Desculpa. Em textos outros que nós escutamos e lemos sobre Schmitt, pelo menos eu, né? A primeira dissertação que eu li sobre o Schmitt, estava no mestrado, foi uma dissertação em que havia essa comparação entre Schmitt de um lado e Kelsen de outro, né? Como se fosse uma comparação formalista. Duas formas de Estado, duas formas de arquitetônica do poder. Uma, é óbvio que você vai falar, bom, essa que está fora do campo do direito, eu não quero para mim, porque isso aí vai dar em ditadura, a gente sabe o quê, né? E, portanto, kelsenianismo, né? Na verdade, é um modo kelseniano de ler, né, o Schmitt. E a gente perde todo esse elemento que o Caio falou, olha, a gente tem que olhar para diante, mas sem deixar de entender o que acontece em 1848. Né? E a leitura de 1848, eu sugiro que vocês, algum dia, alguém de nós, em algum momento, nós leiamos um texto do Paulo Arantes chamado Fio da Meada. Felipe sabe o que eu estou dizendo. Felipe, talvez você pudesse falar isso para a gente, que é a leitura marxista paulo-arantiana do que foi em 1848, né? Que é uma leitura de quem perdeu a batalha, né? De quem perdeu a disputa. E aí você vê como o caminho retórico, vamos dizer assim, a construção do horizonte é completamente diferente, né? E por isso que o Caio, eu acho, concordo, Caio, com você, e acho que essa estratégia é uma estratégia de leitura que nos faz entender, aí sim, o estatuto da soberania, aí, nesse ponto do texto para diante. Por que o Schmitt vai insistir? Aí
trazendo exemplos, né? Uma casuística, quase que uma casuística, né, para o texto. Por quê? Porque para ele está resolvida a questão e agora é uma questão de mostrar como, nessa casuística, a tese dele se comprova como a mais consistente. Mas desculpa falar tanto e desculpa pelo atraso, mas estamos aí. Felipe, só nada, Douglas, tem que pedir desculpa não, meu cara. É sempre bom te ouvir. Só com a questão, Nando, que junto para acompanhar o Douglão aí, que assim, a gente está sintetizando um pouco o tópico, né? Essa questão do Hobbes, né? Que o Douglas já destacou, a questão dos afetos, né? Das paixões que estão mobilizadas. Tem a leitura interessante lá do Günther Frankenberg, né? As técnicas de Estado, quando ele vai falar que o Schmitt é o representante do arquipélago dos medos, né? O interesse aí, Douglas, pelo Hobbes é muito pelo medo, né? Tipo, como essa retórica do medo, como a gente pode chamar assim, né? A revolução seria justamente essa imagem apocalíptica aí é o veneno da minha própria leitura aí no fim de escrita, né? Eu sei que o Nando gosta também dessa parte, né? Para ele comentar um pouco como é que o medo vai ser justamente, como é que ele vai explorar aquele ponto do medo no estado de natureza, para pensar essa justificação da forma jurídica decisória, né? E aí, Fernando, foi uma coisa mais que escapou, que eu sei que você gosta de comentar essa parte também, mas para te ouvir aí nesse ponto. No limite, o parlamentarismo liberal, ele não decide nada, né? Tipo, ele tem o que ele chama na teoria da Constituição dos discursos protelatórios, né? E na teologia política também, né? Em alguns momentos ele vai falar, no sistema espiritual do parlamentarismo, ele vai falar no momento decisivo não se decide nada, né? Vai se chamar uma comissão parlamentar de inquérito para ver o que vai fazer, deliberar, então joga essa decisão lá para frente. Então, nesses pontos aí dessa questão que o Douglas levantou, e aí uma coisa, né, que você comentou, que me passou agora, assim, que ocorreu na fala do Douglas, essa questão da função do milagre na teologia, né? A decisão que vem do nada. Mas ali ainda tem um trecho ali que ele vai falar que a decisão vem de uma situação concreta, né? Então, como que é jogo de retórica, né? Tipo, bom, é o Schmitt sendo Schmitt, mas aí como a gente tem a rapaziada que está começando aí nos primeiros passos, né? Fica essa coisa para te ouvir um pouquinho aí nesse ponto. Tem uma parte, logo um pouquinho depois que você citou ali do Cravo, aquele debate com o Kelsen, né? Ele vai começar a falar da situação concreta, né? Você começou falando sobre isso, né? Do direito situacional, né? Tipo, então tem uma avaliação de circunstância ali, né? Tipo, então ela não é vem do nada, né? Tipo, vem de uma isso que a gente está falando aqui, tem uma luta política sendo travada, que é o que interessa para ele no limite, né? Tipo, inclusive para recusar o Kelsen, ele vai dizer, ó, situação é o discurso revolucionário, é o que quer depor o Estado. E aí, Douglas, é uma coisa que eu fico, depois, até fazendo a pesquisa agora, no final aí da pós, né? Uma coisa que o projeto, eu indiquei no projeto, e agora meio que, para mim, fica assim, o cuidado, às vezes, que a gente tem que ter, eu não sei esse problema de tradução, né? Eu não acesso ao alemão tão bem quanto o Fernando, você, o Roberto, né? Mas a opção de tradução pelo direito do Estado à sua autopreservação, é legal você falar isso, né, Douglas? Assim, o Hobbes fala assim, ó, se o Leviatã, lá no Leviatã, né, se o Leviatã se mobilizar contra a sua vida, você tem, não é só quase um direito, é quase um dever de resistir a ele, né? Você tem que preservar a sua vida. E o Schmitt faz uma leitura interessante, assim, que ele vai dizer, bom, o Deus mortal também tem o direito de se autopreservar, né? Tipo, a forma Estado vai, no limite, combater todo o discurso que vier contra, que quer depor o Estado, né? Que quer derrubar o Estado. Então, veja o quanto de peso, né, que carrega essa expressão direito do Estado. Muitas vezes a gente vai ver na dogmática jurídica, até oferta de curso de especialização, direito do Estado, direito constitucional, administrativo, tributário. E no limite nós estamos falando de direito do Estado a se autopreservar, tipo, recusar direitos para se manter vivo, né? Tipo, no Schmitt seria um pouco esse ponto. Aí, Nando, se você quiser explorar isso aí também, essa questão de autopreservação do Estado, que é justamente o que o Douglas falou no fim, né? O afeto do medo, como é que isso aparece, né? Pegar na esteira aí rapidinho, só uma coisinha só, nessa esteira que o Caio colocou aí de preservação, só, Nando, se pudesse comentar um pouquinho o que você acha do papel da teologia nesse ponto, né? Porque você usou um termo, teologia objetivista, eu não sei se eu entendi errado ou notei errado,
mas se pudesse comentar um pouco sobre isso, né? O que você estava entendendo dessa forma, assim, né? Porque, por exemplo, no Leviatã, isso é curioso, né? Como que depois muitos vão ignorar justamente a parte que diz respeito à discussão teológica, digamos assim, e vão completamente ignorar. O Schmitt parece que inverte, né? Isso é como se, bom, esse é o ponto mais importante aqui da coisa, que é o que vai dar, né? Bom, mas para ouvir o Nando sobre isso, o que ele pensa, esse papel da teologia nesse ponto, né? Só acrescentando, né, do que o Filipão falou, bom, só para você ver como as coisas são diferentes, né? Como essa sofisticação de leitura ela é importante, viu, Felipe? Quando eu fiz um curso de Hobbes aqui em São Paulo, aqui na USP, um professor, né, do núcleo de pesquisa da filosofia política, ele falou o seguinte: olha, essa metade aqui do Estado Eclesiástico para frente, vocês podem cortar e jogar fora. Isso aqui não presta, isso aqui não tem mais nenhuma importância no texto do Hobbes. Aliás, é uma grande bobagem. Eu falava isso em sala de aula, 100 alunos na sala de aula, sabe? Falava isso. E acho que é interessante a gente sempre duvidar, né? Porque os professores falam. Porque imagina você, né? Assim, como que a gente poderia entender o Schmitt? Aí vamos ouvir o Fernando, mas essa é a questão. Como que a gente poderia entender o Schmitt sem ler essa outra parte do Leviatã? Entendeu? Como se o Schmitt fosse um mecanicista, assim, como se ele fosse um moderno, o último dos modernos, e não um antimoderno, como ele é de fato. Né? Enfim, Fernando, está com você. Só, Felipe, tem uma tarefa, então, para a gente fazer. Eu tenho um texto do Pedro, é um capítulo de um livro, um curso de ciência política, talvez valeria a pena, até principalmente pensando na rapaziada que está chegando no grupo aí, que está caminhando na graduação, cujo, não sei se você conhece, Douglas, a teologia política em Hobbes. O Pedro tem um texto sobre isso, sobre Pedro Vilas Boas. E eu tenho físico, né? Eu tirei cópia desse capítulo, eu encontrei esse livro, não sei se foi no UNB, nem lembro onde foi, eu tirei cópia do físico. Isso é obrigatório. Vamos digitalizar esse capítulo do Pedro e a gente manda, até de repente pensar no final, quando a gente estiver no final da teologia política, a gente lê esse texto do Pedro junto, sabe? Alguém apresentar esse texto do Pedro aqui no grupo, ler o texto do Pedro aqui. Então, quando eu estava falando aquilo antes, eu estava lembrando exatamente desse capítulo. Eu não tenho esse capítulo. Esse foi um dos primeiros capítulos que eu acho escritos que começa a corrigir. Se eu não me engano, isso é dos anos 90, né? Esse texto é dos anos 90, 93, 94, 95. Assim. Ele começa nesse momento, ou seja, nós estamos falando de 30 anos atrás, gente. Ou 25, pelo menos, anos atrás. Vamos imaginar 20, vai. Que não é mais do que 20. De correção de leitura, sabe? De como se deve ler o texto do Schmitt por resposta ou por, vamos dizer, diálogo em relação ao Rousseau, ou em relação ao Hobbes. Né? Então, assim, esse texto é fundamental, fundamental. Já pode tirar a cópia e mandar para nós. Hein? Gente, posso aproveitar para fazer uma pergunta? É bem de quem está iniciando os estudos, assim, né? Mas eu vi muito na fala do Caio, na fala do Fernando, principalmente, né? Aliás, parabéns pela exposição. Uma certa ressonância, assim, uma certa presença, um certo link, assim, com o texto do Benjamin, da crítica da violência, a autopreservação do Estado, né? Papel do direito, uma certa comunicação, assim, tanto que eu acho que o Fernando até chegou a comentar, de certa forma, isso daí. Eu gostaria de perguntar para ele se, como, né, se e como se relaciona, assim, né, esse texto do Benjamin e esse capítulo em específico, principalmente no que diz respeito à autopreservação do Estado. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Vamos deixar mais para lá primeiro, que a sua pergunta é a mais difícil de todas aqui para responder, né, Gabriel? É a que mais nos tortura. Principalmente quando você começa a ler, principalmente as cartas do Benjamin, né? Isso começa a ficar mais
mexer com a gente. Quantas noites mal dormidas pensando na carta do Benjamin a gente já teve, né? Tá sonhando fragmento teológico político ainda? Não? Ainda tô. Diz a lenda que o Adorno tentou esconder a carta do Benjamin ao Schmitt, né? Mas aí acabou que saiu. Esse fragmento, ele achei que só causava pesadelo em mim, mas parece que é uma coisa meio comum, assim, tanto para entender como conteúdo, né? Eu falava, contava pro Caio essa semana, que esses dias eu deitei para dormir, de repente que eu me peguei somente o próprio Messias, acordei desesperado, né? Isso mexe com as nossas cabeças, definitivamente. A gente já fala disso já, porque eu imagino que para muita gente o Benjamin é muito sensível nisso daqui, né, Gabriel? É muita questão aqui, né, que a gente tem que levantar, e eu tenho um apreço pelo segundo capítulo, né, pelo terceiro mais, né, mas o segundo capítulo, que assim como o professor Douglas falou, eu acho o segundo capítulo um capítulo de redenção para quem estuda Benjamin, assim, para quem estuda Schmitt, porque assim como a gente vai descobrindo aos poucos, né, depois que a gente não descobriu durante a graduação lendo doutrina, né, o que é Kelsen, a gente começa a descobrir também o que é Schmitt, lendo com um pouco mais de cuidado o capítulo 2 da teologia política. E é aquilo que eu acho que aí tem dois movimentos aqui, né? Um movimento de percepção, que a gente não pode deixar, né? A gente tem que lembrar dessa estrutura teológica do Schmitt, e como para o Schmitt vai ser importante, pelo menos eu imagino, que como vai ser importante ele imaginar o leitor dele tendo essa ideia da sensação, né? Da inspiração, ou seja, da intuição, né? Em termos teológicos aqui, vamos falar, né? Essa intuição que ele vai ter nas entrelinhas dele. Por isso que eu coloquei logo ali no começo aquela ideia de quanto eu acho que na teologia política a gente conhece, de fato o Caio falou que uma coisa muito pontual ali, né, que na leitura do Francisco Campos você vai ter uma leitura estética na poesia do Francisco Campos na leitura, maior do que aqui. E a gente vai conhecer um Schmitt um pouco mais estético em outros textos dele, né? Mas é lógico, essa poesia estética de escrever política parece que faz parte, ela deve fazer parte de um eruditismo da teologia política, né? Um eruditismo desses... a forma, parece que ela até se contrapõe. Aqui, no segundo capítulo, o Schmitt se sente quase obrigado a escrever dessa forma, né? Porque a teologia política parece que ele está querendo dar o método ordenativo dele, mas ao falar dos puristas, ao falar dos formalistas, ele se vê obrigado a fazer as provocações estéticas dele, porque esse é o problema. O formalista, o liberal, é um sensal, né? Ele não tem tempero, né? O democrata liberal, ele é frio, né? Ele não tem nada, ele é uma fórmula vazia, né? Então, eu acho muito importante na leitura do segundo capítulo olhar para essas pequenas provocações estéticas do Schmitt, porque isso também vai aparecer mais na Teologia Política 2, né? Principalmente lá no documento lendário, é ali que ele vai suar mais assim, né? Parece que ele tenta se conter mais nos 4 capítulos sobre a doutrina da soberania, né? Mas o capítulo 2 está bem presente. E está bem presente algumas coisas ali que, para mim, são muito importantes nesse texto, né? Algumas coisas que eu acho até de difícil compreensão, como eu falei ali, quando ele vai falar, né, que o Felipe até comentou isso, né? Vai falar de ideologia e teologia objetivista, ele está acusando aqui, é uma acusação aos liberais na figura do Kelsen, né? De mitologia da matemática. Eu acho fascinante essa ideia do mitólogo matemático que ele coloca coloca ao Kelsen, né? E como eu falei, aquela ideia de relacionar a crítica do Kelsen ao Hegel, falando, Kelsen, quem lê, quem tem obra que se finaliza em si mesmo, é você. É você que pode ler
que escreve um livro com ponto de início e ponto de final, né? Eu não devo ser lido assim, quanto mais você tentando fazer uma crítica a qualquer outro autor integral, né? Daí, como o Felipe coloca, e parece que aqui ele está te explicando poeticamente, essa é a minha impressão, Felipe, que a teologia é integral e não situacional. A própria ideia da forma é uma ideia de começo e fim, enquanto a ideia da teologia é uma ideia de integralidade. É uma ideia que a própria poesia se faz para além do tempo, né? Eu acho maravilhoso ali, essa partezinha me incomoda muito, né, que ele fala, que ele faz ali, para mim é muito claro ali que ele faz essa referência a Levíticos ali para falar da forma do Kelsen, né? E eu acho estranhíssimo, porque assim, a gente sabe quem é o Schmitt e a gente sabe qual é a interpretação dele aos protestantes, né? E a forma como ele usa ali, né, a forma como ele usa a tradução da Vulgata. A gente sabe que os alemães, na tradução deles, usaram o grego, né? Usaram a Septuaginta para traduzir. Quem usou a Vulgata foi Lutero, né? Então me parece até uma acusação, de certa forma, ali, né? Quando ele coloca um Rein Ausscheid, né? Não é parece que ele está comparando as coisas, né? Parece que ele está falando, assim como a gente sabe mais para frente, em outros textos dele, que ele vai achar que esses protestantes são os responsáveis pelo fim da ordem, né, do Jus Publicium europeu, né, lá no Nomos da Terra, assim como ele vai falar que o protestante é uma coisa passageira, que não tem a tradição, que não tem a forma, é a mesma coisa que ele está discutindo aqui, Felipe, me parece. A forma acaba, a menos que, porque assim, não sei se fica claro aqui para vocês assim, a mesma visão que eu tenho aqui. O Schmitt, e na obra toda dele, em todas as vezes que ele enfrenta o Kelsen, ele evita falar da ideia da Grundnorm, né, da hipótese fundamental. Ele evita um pouco falar da hipótese fundamental. Mas a gente vê que ele sabe que ela existe, ele dá umas pinceladas na ideia da hipótese fundamental ali. Mas a minha percepção, há algum tempo já, é que no capítulo 2, ele, apesar de não ser claro quanto a essa ideia estranha do pacta sunt servanda para o Kelsen ali, do fundamento geral das normas, né, quase um imperativo categórico do Kelsen ali, ele dá o dele. Por isso que eu acho que a forma como ele escreve, né, ele começa falando do problema da soberania, e ele volta no primeiro parágrafo, ele volta no último parágrafo falando do problema do soberano. Ele dá esse esforço, né? Esse jogo de palavras, né? Porque o fundamento geral está na personificação. O fundamento geral ele pode resistir à forma, porque essa questão também que o Caio colocou, né? E o Caio entende muito bem disso também, né? Dessa ideia da decisão vir do nada, da decisão, no caso concreto, o esforço dele aqui é esse. A decisão vem do nada, porque ela pode ser colocada dentro da fórmula vazia da decisão, né? A ideia da decisão, ela é pressuposta pelo decisor. Por isso que ele reafirma a ideia do quem. A pessoa do quem decide. Porque a decisão em si também é forma. A decisão em si não importa, senão como decisão, como fim em si mesmo, como fórmula vazia. A decisão, o conteúdo da decisão não é importante, porque o que pressupõe a decisão é o quem, é a personificação. Aqui, sim, talvez seria o ponto de fato, como o Douglas falou, de comparação. Aqui é o ponto de comparação claro entre Kelsen e Schmitt. E não por conta do óculos do Kelsen, mas pelo óculos do Schmitt, né? Aqui está a minha norma hipotética fundamental. Aqui está a minha norma final. É o quem. Não é a ficção do contrato das vontades, da representação de coisas que não têm a menor possibilidade de existir, senão no esforço categórico de argumentação. Aqui não tem esforço de argumentação nenhuma. Você está vendo? É quem. Essa é a minha norma, esse é o meu fundamento geral dessa norma. A decisão em si não é nada, de fato. A decisão em si é pura forma. A decisão em si não vai estar fora da forma
se não estiver aplicado o método fundamental, e aqui não hipotético, né? Nada hipotético, mas fundamental sobre o quem. A ideia do quem é, da personalização que vai fazer a validade da norma, mas por meio da legitimidade, não por meio da validade. É aí que está a beleza da coisa do Schmitt, né? Ou seja, olha o esforço dele. Soberania, a discussão da soberania, a situação, é situacional, e é essa parte que o Caio falou que eu gosto muito, né? É situacional, a soberania sempre vai ser situacional, ela vai ter vários pontos de observação sobre a mesma circunstância, o problema da soberania. Por que que todos vocês estão discutindo o problema da soberania e sempre cai no objeto político da situação? Bem, porque a discussão não é sobre soberania, a discussão é sobre soberano. E a discussão sobre soberano, daí vem a questão que o Caio colocou, o soberano não vai discutir no caso concreto? Ele não vai ter uma situação para julgar? Sim, a decisão dele está para o caso concreto, mas ele não. Ele não é o caso concreto. Porque esse soberano, ele precisa do fundamento próprio de validade, que é a legitimidade dele, que não está na situação. Ela transcende a situação. Ela é vicária. Esse cara, essa pessoa, legitima a fórmula vazia da decisão. E, obviamente, a decisão dele vai ser forma, porque ela vai se produzir. Daí o Alan, que eu acho que vai ser o problema, se o Alan tivesse aqui, ia ser o problema que ele ia dar aquela... né? Eu ia tentar justificar, mas a ideia é essa, né? Porque a partir do momento que ele decide, é norma. A decisão se torna norma. E eu acho que a provocação aqui acaba sendo essa. É norma tanto quanto a sua positivista. É tão norma quanto a sua. Né? Se a gente diz, que eu imagino que é o que ele esteja fazendo aqui, se a gente faz a autópsia dessa formalidade, a gente vai descobrir que a sua formalidade, que é o que ele vai falar ali na crítica da formalidade objetiva, né, do Kelsen, que aquilo não é forma, né, aquilo não justifica, é forma, mas não justifica que forma que é, né? Se for fazer a autópsia da forma, você vai encontrar na autópsia da forma o mesmo lugar da forma da decisão. O problema da forma do direito do direito kelseniano e dos outros, do Krebel, enfim, que é por isso que ele vai conseguir fazer essa relação entre eles, é que não tem fundamento. É que ela... E daí que eu gosto dessa parte, né? Que quando a gente fala, né, para os alunos da graduação, etc., sobre os detratores de verdade do Kelsen, né, esses caras que ficam desenhando pirâmide na lousa, né, para explicar o Kelsen, que nem o Schmitt faz isso. Né? O Schmitt entende, ele fala ali, a norma é autorreferente, a norma se vale, e para o Schmitt é extremamente importante ele entender que não tem essa hierarquização de norma, que só o que fundamenta a norma é a norma, e só o que valida a norma é a própria norma, que a norma é autorreferente, é circular. Para o Schmitt importa ser honesto com o Kelsen nesse ponto, porque ele precisa falar. A sua norma é validada pela própria norma. A norma é feita para a norma, para atingir a norma, para ser julgada pela norma, na distinção da norma e etc. A minha não. A minha, ela tem a sua validade a partir da personificação. Eu encontro uma transcendência geral. Daí que a gente pode começar a trabalhar com a ideia da teologia, né? Mas o problema está muito claro aqui para ele. Né? E aí eu acho que essa é a luta aqui, né? Mostrar para esse kelsianismo de doutrina, né, que botar pirâmide na lousa, você está falando porcamente sobre um direito autoritário que o próprio Schmitt não aceitaria. Né? Uma decisão muito mais porca, né? A ideia como a gente já ouviu, né, Caio? Norma hipotética fundamental é um caldeirão de todas as vontades e moral da sociedade. O que é isso? Né? Nunca que o Schmitt falaria que o Kelsen fez isso. Schmitt leu, né? Essa que é a questão. Né? Mas, enfim, por isso, essa é a questão que eu acho que o central do Caio aqui. É lógico que a decisão é concreta e situacional, porque a forma é situacional. A forma é situacional. Mas qual é o problema aqui? Tanto que tem a parte do texto que ele fala, o esforço da transcendência da forma, né? Que ele vai falar volta ao Kelsen falar da transcendência da forma. Não, o que não é a norma, é o soberano, é quem é o soberano que é quem dá essa decisão.
Essa decisão vem dali. Tanto que ele vai falar, né, do erro da decisão, do problema do erro da decisão. Ele vai, daí, claro, que muito mais ao gosto ali da própria discussão do Caio, né, e ele vai voltar depois, né, no capítulo 4, no tópico 4, né, que é a volta ao providencialismo, né, essa justificação providencialista de que o erro justifica, né, que o erro revela mais do que o acerto, né. É importante isso para depois também, mas eu percebo que ele tem esse cuidado nesse ponto. E mais, na questão que o professor Douglas colocou, do Hobbes, né? Eu não sei se vocês têm essa sensação assim como eu tenho. A gente vai lendo tanto o Schmitt que a gente vai começando a criar uma certa intimidade com ele, né? E eu tenho a impressão que a sensação do Schmitt, muitas vezes, é que ele está fazendo justiça ao Hobbes. Por isso que o Hobbes dele é mais hobbesiano do que o próprio Hobbes. Né? Essa discussão, para mim, parece... Porque, de fato, a gente nunca aprende Hobbes pelo viés teológico, né? E o Schmitt parece que ele está fazendo justiça ao Hobbes, né? Assim, parece que eu estou vendo ele se orgulhar de entregar para a gente um verdadeiro Hobbes, ou seja, radicalizando ele a partir dele mesmo, né? Já que ele foi mitigado pela essa frieza, né? Pela essa palmolescência do liberalismo, né? Que a realidade é essa, né? Na visão dele, né? Vamos inflamar de volta esse Hobbes, né? O Hobbes não é essa visão turva e fria, né? Hobbes é divertido, quase como ele falando alguma coisa assim pra gente, né? Hobbes é legal, vamos ler Hobbes que ele é legal. A parte boa não é aquela que vocês estão lendo, né? Ele é ácido quanto a isso, né? Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Eu falo demais também, depois eu acabo me perdendo aqui nas questões. Que depois a gente tem que falar ainda da questão do Gabriel, do Benjamin, né? Eu queria, não monopolizando, mas um comentáriozinho rápido aí, né? Só tem umas permanências no Schmitt, né? Também, não sei se o Douglas acha. Geralmente tem o Schmitt assim como um cara não muito sistemático, né? Que escreve ali no conflito, na questão adversarial dele, né? Na polêmica e tal. Mas eu achei interessante essa questão da estética, né? Que o Campos também está preocupado em outro sentido, né? Assim, e que é uma coisa curiosa para publicizar um pouco do Campos contra Schmitt, né? O Campos é mais, de fato, estético e interessante que ele aqui uma questão interessante, assim, pelo menos a forma como eu vejo, né? O Schmitt, curioso se você colocou crítica do formalismo na estética, porque, no fundo, me parece, se for pegar uma permanência no Schmitt, ele está conectando isso à crítica que ele faz no romantismo político, à formação do sujeito romântico, ocasionalista, que é, no fundo, o que ele vai dizer, é o sujeito liberal, é a forma do sujeito liberal. Por isso, lá no capítulo 4, o esforço dele é mostrar como é que o Donoso Cortez, o Demétrio, o Bonal, eles não são românticos, eles não são Adam Miller, né, como eles estavam lendo na Alemanha, ou Novalis, né? Esses caras estão indo para a guerra, né? Tipo, eles estão indo para o problema da revolução, e o romântico não. A crítica vai dizer, esse sujeito romântico, ele é o cara que vai falar do eterno discurso. Vamos resolver no discurso, a ocasião vai nos fazer discutir, chegar a alguma coisa. Meio que tem uma fala do Schmitt que é interessante, que numa entrevista, não lembro, fugiu o nome do professor argentino, o Dotti, né? Ele, inclusive, o prefácio dele do Romantismo Político, na tradução argentina, ele usa uma fala do Schmitt, né? Rotule-me do que você quiser, menos de romântico, né? Tipo, o sujeito que queria o combate, meu. E o que é curioso no Campos contra o Schmitt? O Campos reivindica o romantismo alemão. Ele reivindica justamente o romantismo alemão para falar de certas questões que envolvem esse combate político, né, esse tipo de coisa. É uma coisa que é bem, bem curiosa, assim, né, nesse ponto. Que o Schmitt está querendo combater o eterno discurso aí, né? E aí só uma questão aí, Nando, para você anota, né? Depois deixa o pessoal abrir aí mais, que a do Gabriel também eu vou fazer um comentáriozinho aí depois, Gabriel. Então, vamos lá, já que para ser injusto com o nosso querido amigo Alan, né? Tipo, injusto não, porque a gente já falou essas coisas para ele, mas ele não está podendo entrar, infelizmente está com o filhinho, infelizmente não, felizmente, ele está com o filhinho pequeno, então ele não está podendo participar muito assim, mas esse combate à forma transcendental aí
hipótese transcendental do Kelsen, né? No kantismo do Kelsen, e que não é de maneira nenhuma, como você está dizendo, né? O Kelsen não é um autor para se tratar de qualquer maneira e ler de qualquer jeito, né? De maneira nenhuma. E aí, Douglas, se você quiser comentar também, que acho que isso aqui é uma coisa interessante, assim. Ou então, o que o Schmitt está dizendo na comparação que ele vai fazer mais fortemente no próximo capítulo, né? O milagre como que vem do nada, que é a vontade de Deus que opera, né? Que a gente vai discutir com calma no próximo capítulo, mas aqui tem o que me parece, Nando, nessa disputa, justamente ele vai afirmar, ainda no final desse capítulo que você leu, colocando no Hobbes, no decisionismo hobbesiano, é a autoridade e não a verdade que produz a lei. Quando você coloca lá autoritas non veritas fac legem, né, que ele vai retomar do Hobbes assim. Então, no momento que você afirma autoridade, você vai ter um ponto de autoridade. Aí tem uma polêmica lá que eu estou discutindo, o professor Oswaldo até pediu para eu trabalhar, eu tentei trabalhar bem esse ponto agora no final do meu trabalho de pesquisa, que é a disputa no mundo antigo, Douglas. Aristóteles, Grécia e Roma no Schmitt. E aqui me parece que é mais o jurista reivindicando a herança romana dele do que qualquer coisa. Essa autoridade vai encontrar uma pessoa. Se você for para o mito de fundação romano, vai encontrar o Rômulo. Pessoa mitificada, mas depois você vai ter toda uma linhagem, né, que vai vir reivindicando isso daqui. Ou seja, uma questão concreta da questão das fundações. Assim, tipo, ou seja, o momento constituinte. O problema da Constituição. Ainda é um jurista, mas que está pensando teologicamente, na minha impressão aqui. Tem a teologia, a máquina teológico-mitológica que está sustentando o pensamento constitucional dele. E aí, nesse combate com o Kelsen, a gente pergunta, né, o fato da razão é milagre? Né? Tipo, por quê? A hipótese transcendental do sujeito transcendental, quando o Alan sempre fala, ele fala assim, e o fato da razão? Bom, o fato da razão, de onde ele vem? Né? Tipo, aí esse seria um ponto para a gente pensar mais, né? Teve talvez pensar até num texto, hein, Fernando? Um artigo aí sobre isso, né? Nesse debate aqui, para falar em linguagem kantiana, né? Talvez o Schmitt, na questão provocativa, está dizendo, tá bom, mas você fala de norma hipotética fundamental, você pode até buscar um imperativo do pacta sunt servanda e está pondo racionalidade nisso, mas de onde vem a razão? Se o milagre opera como... Então, existe um vazio, um nada normativo que o Schmitt parece estar tentando... Está vindo do nada. Tipo, no limite, é uma decisão que vem do nada e você está querendo falar que tem uma racionalidade operando. Só que você não explica de onde vem isso. O que você falou, aí, onde é que está o fundamento disso? Se a disputa é sobre o fundamento, onde é que está o fundamento disso? É só por aqui que eu fiquei provocado aí com esse ponto que você levantou, né? O fato da razão vem não. Qual é o fundamento dele? Para alguns é Deus, né, Douglas? Mas o Kelsen não pode falar isso. Aí tem toda a lógica kantiana dele lá, né? Que o Alan, a tese do Alan explica isso, né? Para quem quiser ler, a gente manda lá no grupo a tese do Alan para explicar esses pontos aí. Mas esse ponto do fato da razão é um complicador para o Alan também. Isso. A gente tem que ver como é que vai operar lá. Que é um complicador, né, Douglas, para os kantianos de maneira geral, né? Tipo, o debate kantiano é um complicador. Né? Exato, porque a discussão sobre qual é o limite a partir do qual tudo é derivado. Né? Senão não estamos falando de uma criação transcendente do poder ou da lei, ou seja, nós não estamos no Santo Agostinho, nem no Santo Tomás de Aquino, vai. A criação da lei ela tem que se dar no plano da imanência. Né? No caso desse mundo que analisa a criação da lei no plano não da transcendência, mas do transcendental, que é o fato da razão, ou seja, nasce no interior da razão e é dali que são derivadas as leis secundárias, digamos assim, né? Caberia esse limite também para o Schmitt, essa é a questão. Ora, eu imagino o seguinte, sabe? O Schmitt é muito mais aquilo que você falou no início. Né? Embora os kelsenianos queiram levar a coisa para o campo do fato da razão, a questão do Schmitt é muito mais tomar a autoridade como um fato.
um fato irresistível, ou seja, não é contornável, né? E não é autoridade pela autoridade. Por isso que é interessante, você falou, da gente retomar e não perder de vista o diálogo com o direito romano, né? E com os próprios gregos, porque não é mais discutir a autoridade num juízo sobre a melhor das formas de governo, mas constatando a diferença entre elas, apenas, né? Porque esse juízo sobre a melhor forma de poder, ele começa na modernidade. Quer dizer, não começa com os cristãos, começa com Santo Agostinho, que bom, entre a monarquia e a aristocracia e a democracia, né, qual o pior deles? Né? O Cícero, na verdade, é o que vai fazer um pouco, vamos dizer, dedicar uma reflexão mais apurada sobre as diferenças, as distinções, mas sem apontar ainda um juízo definitivo, digamos, porque a questão bom, a melhor república é aquela mais segura porque ela é mista, tanto na aristocracia quanto com os tribunos da plebe, né, os plebeus. Essa é uma defesa, vamos dizer assim, meio do muro, ali, que é possível ao Cícero, como aristocrata e como membro do Senado, né, ele não poderia fazer outra defesa. Bom, esse tipo de julgamento, que é um julgamento que entre os antigos, Platão e Aristóteles, ele acontece muito mais para desmerecer, no caso do Platão, desmerecer a democracia, e no caso do Aristóteles, para mostrar a relação mais próxima entre um tipo de autoridade e a natureza, né? E isso é muito interessante, quer dizer, como que a questão no Platão ela se desloca para a democracia e para o ethos da democracia. E a questão no Aristóteles é recorrer à natureza, ou seja, olha, o que a natureza nos diz? A natureza nos diz que é cidadão aqueles que nascem em Atenas, né? Portanto, a forma que brota do interior dos cidadãos ela é a mais, entre aspas, que respeita a natureza. E a questão do Schmitt é o seguinte, olha, então é constatar o quê? A autoridade, ela é uma autoridade que vem antes do poder legítimo, ela é uma autoridade que se institui, e ela se institui por razões que são da própria necessidade, e esse conceito é importante, da sua própria instituição. Por isso que o conceito de poder constituinte ele é importante, ele está aí, né, sendo mobilizado no interior do Schmitt, né? Porque essa autoridade é como se o tempo a constituísse, né? Por isso que não é um fato da razão, é um fato das circunstâncias externas à própria razão. Você pode dizer, olha, tem um soberano que diz, então eu sou soberano, beleza, esse é de fato um fato que extrapola as circunstâncias, mas que você pode dizer, o cara ele se declara, ele se considera, ele encarna essa figura, ok. Mas as circunstâncias da autoridade ela tem que estar posta, né? E as circunstâncias da construção dessa autoridade ela tem que estar posta. Sem, aí é o que eu acho, né, a compreensão antimoderna do Schmitt, não há mais esse juízo sobre a melhor forma operando, né? Que vem desde o Santo Agostinho, desde o Cícero. A questão é qual delas garante a arquitetura preservada, qual delas garante o status quo, né? E nos impede de chegar à dissolução completa, porque essa é o grande medo, né? Dissolver, diluir, né? É esse o grande medo do Maquiavel, é o grande problema do Baudin, é o grande problema do Hobbes, é o problema para o Spinoza, num certo sentido, né? E esse é o problema dos modernos, olha, porque se nós não articularmos nos munirmos de determinados elementos, instrumentos, vai dissolver. O Schmitt diz o seguinte, olha, não necessariamente. Uma vez constituída a autoridade, ela tem que se proteger antes de conhecer esse momento, né? Então, é por isso que o 3, quando se fala, né, entra a questão do milagre, mas não é um milagre da instituição do poder. O poder está instituído já. É um milagre
da decisão, que é aquilo, voltando ao texto do Kierkegaard. O capítulo que vai entrar o Kierkegaard é o próximo capítulo, né? Embora a gente, às vezes, passe muito rápido pelo Kierkegaard, né? Mas é aí, quer dizer, o que se institui como um evento extraordinário não é a autoridade. A autoridade está instituída. O que se institui é a decisão pela proteção da autoridade. Entendeu? São duas coisas diferentes. Né? Bom, pelo menos essa é a minha leitura, essa é a minha tendência de leitura, e é uma tendência, isso, sabe que eu fiquei muito mais convencido depois que eu li o Expósito em relação a isso, porque a cabeça desses juristas é sempre retornar a Roma, sempre observar Roma primeiro e não os modernos, sabe? É tentar entender como esse mundo se deu em Roma. Então, o movimento que faz o Expósito não é um movimento de retornar a Maquiavel, Hobbes, né? Não. Vamos ver o que foi que Aristóteles e os romanos pensaram e, de lá, ver como que a Idade Média transige para esse registro do julgamento para dizer que o mal está na terra e o bem está no céu. Né? E depois vamos entender como que os modernos vão tentar resolver o mal na terra com instrumentos terrenos, seculares. Maquiavel para frente, né? Imanência. Então, esse é o jogo, eu acho, assim, sabe? É a minha, digamos assim, inclinação de leitura, vamos dizer assim. Né? Porque eu não tenho... Isso que eu estou dizendo é muito mais... isso não está nada escrito, não tem um texto escrito, não tem uma história da filosofia. São impressões, digamos assim. E, na verdade, também influenciado pelo Baudin. O Baudin é um cara que vai lá mostrar o que eram os jurisconsultos, o que eram os tribunos da plebe, o que fazia os jurisconsultos, por que Cícero e não outro jurista. Né? Essa indagação sobre o mundo grego e o mundo romano, ela vai no Renascimento, né, ela vai até o Bacon, né, até o Francis Bacon. E ela é muito importante. O problema é que os justnaturalistas, eles encerram essa indagação. Eles encerram e entram na discussão teológica do direito natural, tentando se desvincular dela pela via do mecanicismo. Né? Mas eu trabalho com esse núcleo, digamos assim, anterior, que indaga ainda, que levanta a questão sobre o mundo antigo. Né? E é por isso que o Expósito é muito importante, eu acho. Nessa recuperação, enfim, gosto demais, não é o caso de falar disso aqui. Mas, enfim, só para diferenciar um pouco daquilo que você estava falando. Caio, desculpa aí, eu viajo demais. Eu gosto demais desse tema. Gosto muito. Bom dia, posso fazer alguns comentários? Eu entrei mais tarde, então não ouvi a fala do Fernando, depois eu vou ouvir na gravação. Na verdade, eu hoje consegui entrar porque a minha vizinha tocou a campainha e acordou. Eu aproveitei para entrar. Mas eu queria trazer aqui uma questão sobre a própria a ideia do Schmitt como sendo moderno ou antimoderno e a questão da ordem concreta, né? A partir muito da própria leitura, que é muito interessante para mim, que acho que é hoje o meu italiano preferido, que é o Carlo Galli, né? Numa perspectiva de fazer a genealogia da política em Schmitt, né? Para o Galli, quer dizer, o Schmitt, o que ele está fazendo é essa ideia de uma genealogia, então tem uma origem à política, né? E a origem da política para o Schmitt está mesmo na modernidade. Nesse sentido, podemos afirmar que o Schmitt seria um moderno com uma nostalgia antimoderna, mas que entende melhor do que ninguém o que é a própria modernidade. Coisas que para os liberais, nesse sentido, os liberais não entenderiam bem o que é a modernidade, porque eles pensam na ilusão de uma ordem racional que pode se colocar diante do que é a tragédia da modernidade, né? Então, nesse sentido, o Schmitt entenderia melhor do que ninguém, melhor pelo menos do que os liberais, do que seria a modernidade, né? Então, toda a questão da crise existencial, da ideia de não fundamentos transcendentes e de uma ordem que é sempre atravessada
o Carlo Galli coloca, não é, de uma radical negatividade, da tragédia, do conflito, e da necessidade de haver um soberano que entenda, de fato, o que é uma ordem concreta que é sempre atravessada por esses problemas e não caia na fantasia no sistema liberal racional que exclui, né, que não pensa na exclusão, que não pensa na exceção, enfim, e todos os conceitos que o Schmitt mobiliza. Então, para o Galli, no fim das contas, o Schmitt, quer dizer, ao fim das contas é um problema, né? Porque o Schmitt faz uma política, faz uma genealogia, né? Procura a origem da política na modernidade, e nesse sentido o Hobbes seria o ponto de início, né? Aquele que começa a entender melhor do que ninguém do que é a modernidade, né? E aí a necessidade do soberano hobbesiano, e claro que todos já levantaram todo o problema da leitura de Schmitt em relação ao Hobbes, mas o Hobbes é importante para Schmitt porque o Hobbes seria o primeiro que entende que a modernidade ela vai sempre ser atravessada por essa questão da negatividade, do conflito, etc. E aí o Galli também mobiliza a questão da própria teologia, né, do problema teológico em Schmitt, que é essa ideia do desencanto em relação à modernidade, que para Schmitt seria então um problema teológico, né, e de natureza teológica, é um desencanto em relação à ideia de que a gente pode pensar a nossa existência e pensar a própria existência do Estado sempre a partir de um racionalismo frio, calculista, e toda a nossa realidade pode ser administrada dessa forma mais fria possível, né? Então, quer dizer, toda essa angústia, toda a existencial Schmitt, ela, claro, tem a origem nesse desencanto devido à sua visão teológica ou católica sobre a modernidade, né? E o Galli coloca uma hipótese interessante, né? Essa necessidade de ao mesmo tempo saber que a gente vive num tempo... o Schmitt seria um autor que entende que a modernidade ela está colocada, não é ordenada a partir de princípios transcendentes, então nós vivemos num mundo certamente pós-fundacional, mas que ao mesmo tempo, quer dizer, ele é como um pensador, digamos, da ordem, ele necessita que, diante do reconhecimento que diante desse pós-fundacionalismo, você precisa mais do que nunca de uma ordem que tenha, digamos, um soberano, né? Que tenha essa capacidade de instaurar essa ordem e que pense que sempre, se a gente admite que a nossa ordem é sempre atravessada, né, pela tragédia, então você vai sempre precisar de um soberano que entenda, né, como o mundo está posto, né, e que pense nessa necessidade de neutralizar, né, o que é a tragédia da modernidade, né? Então, o Schmitt há dois movimentos, haveria dois movimentos no Schmitt, né? O primeiro um momento de desconstrução do que é de fato a modernidade, então a ordem concreta se coloca nessa questão da desconstrução do que é a modernidade, dizer, bem, a modernidade é isto, e não aquilo que se colocou né, no pensamento iluminista, etc. Né? Pelo contrário, Schmitt vai na contramão do iluminismo, falando, não, nós não vamos ser melhores, nós não vamos ser melhor sociedade, não vamos ser melhores pessoas, não vamos estar num progresso contínuo. Não, nós hoje, a partir do momento que não há um direito natural, né, que ordene de fora para dentro a nossa existência, a gente vive numa tragédia, né? A modernidade é uma tragédia. Então, ela é atravessada pela tragédia sempre. Então, ele faz essa desconstrução para depois, no segundo momento, fazer uma construção, né? Então, se a gente vive na tragédia da modernidade, a gente precisa, se a gente quer ter um mínimo de ordem, a gente precisa de uma ordem que reconheça essa própria tragédia, né? Então, só queria colocar... e por isso que é essa ordem concreta, né? Na hipótese do Galli, essa ordem concreta é de fazer essa desconstrução da modernidade e reconhecer como é a modernidade e não como é posta pelos liberais, né?
enfim, só queria trazer esse apontamento de que acho que é bastante interessante essa leitura genealógica do Gali, né? E isso está logo na introdução do calhamaço dele, né? 700 páginas. Falou, gente. Acho que agora a bola volta para o Nando, né? Que bastante coisa aí. Cadê o Gabriel? O Gabriel tá aí, né? Questão do Gabriel. O Caião disse que ia comentar também, né? A gente nem entrou na questão do Gabriel ainda. E tem um negócio que o Eduardo falou, que o Douglas falou, que o Caio falou, que me fizeram lembrar para a questão do Gabriel, né? O Eduardo falou da ideia e eu concordo, né, numa certa nostalgia antimoderna do Schmitt, né? E daí também tem a questão do romantismo, né? Que o Schmitt vai tentar dizer que não somos românticos, né? Não são, e principalmente o Donoso, o Demestre, né? Só que preciso ligar com uma questão aqui da questão do Gabriel, que é um texto do Benjamin anterior ao texto do Schmitt, né? É um texto importantíssimo, que eu gosto muito, que é um texto de 1913, que é o romantismo, um discurso não proferido para a juventude escolar. Esse texto do Benjamin, que ele vai falar do conceito de romantismo, que não é esse romantismo, né? Ele vai trazer um romantismo extremamente difícil ali, que depois ele vai retrabalhar de várias formas, e depois ele vai trabalhar já tendo lido o Schmitt, né? Mas ali já vai estar a gênese disso, ou seja, de certa forma, olha só, o Benjamin já pensando nisso, já tendo suas tendências aqui, né? Porque ele vai falar que o romantismo, na verdade, o romantismo que a juventude precisa, né? Seria aquele, não a nostalgia do tempo passado, né? Mas uma nostalgia driblada pelo futuro, né? Na compreensão nostálgica do presente, né? Do Jetzeit, que ele já vai usar naquele momento ali nesse texto, né? Ou seja, o romantismo que é uma nostalgia do presente, né? Que, claro que ele não vai usar, a Agamben vai citar esse texto de certa forma ali, vai relacionar com a ideia da clesis, né? Da inoperância, mas daí também o Agamben está forçando um pouco a barra, né? Porque obviamente o Benjamin não está pensando numa clese católica, né? Mas talvez ele esteja pensando numa assídia, numa inoperância de fato ali para isso. E veja, essa aqui já pode ser um primeiro ponto de relação da ideia do Gabriel. O Benjamin já estava pensando, assim como Schmitt, de certa forma, numa possibilidade, como o Eduardo falou, uma nostalgia que não é romântica. Uma nostalgia não romântica, uma nostalgia do presente pelo futuro. Que é aquela ideia confusa dele depois, né? Difícil dele depois, que a gente citou no começo aqui, que é a previsão do passado, né? A função de prever o passado. E aqui, claro, vai nos causar certo desconforto pensar nisso, né? Mas temos que estar desconfortáveis quanto a isso. Que tem um ponto de ligação muito íntimo aqui sobre o conteúdo revolucionário ali do Benjamin, né? Da revolução efetiva, do estado de exceção efetiva, e do estado de exceção legítimo e validado do Schmitt. Claro, é aquilo que a gente já falou antes. Eu acho, né, já falei isso com o Caio, que o Schmitt não entendeu a exceção, né? Ou pelo menos não quis entender a exceção. Quem entendeu a exceção foi o Benjamin, né? Mas só por essa ideia de que a própria nostalgia não é romântica, a gente tem uma ideia de que é possível olhar para trás, como o Schmitt está fazendo nesse texto, só que olha para trás, prevendo o passado, driblando o futuro para o acontecimento do agora. Não sei o que você acha disso, Caio. Isso é uma coisa que eu venho pensando há um tempo, mas é um primeiro ponto aqui que a gente pode relacionar com a teologia política com o Benjamin, por essa ideia do romantismo. O seu comentário rapidíssimo, eu tenho acordo de que esse texto, e de pensar também, Gabriel, talvez aí como Schmitt, isso é claro, tem aquela questão do dossiê esotérico dos dois lá, né, aquela polêmica toda,
mas como o Benjamin dá muitas respostas em vários textos, assim, como ele era um cara meio leitor atento mesmo, assim, do Schmitt, né? Um interesse atento, né? Essa questão da nostalgia que o Eduardo trouxe, né? Que o Carlos Galho está fazendo lá, de fato, né? Como o Eduardo falou, que é um tarugo, né? Um calhamação lá, um livrão, literalmente um livraço, né? Você tacar em alguém por vários aspectos, né? Um livraço, porque é um excelente livro, e você tacar em alguém machuca mesmo, sabe? Aquelas coisas meio tijolão. E tem no drama barroco, né? O meu comentário seria um pouco por aí, Gabriel, assim, outro texto para conectar um pouco a fala do Nando, assim, né? Como o Benjamin talvez não vê muito essa parte da nostalgia que o Nando explicou, mas depois ele começa a ver como uma certa resposta de uma melancolia do soberano, né? Tipo, ele vai tratar nesses termos lá no drama barroco. Ele inclusive comenta um quadro, né, do Alfred Dürer, né, que chama Melancolia, e ele vai dizer, bom, essa discussão, e veja, aí é o Benjamin, eu costumo brincar, né, quando terminei meu curso de Direito Administrativo 1, foi o poder que eu falei para você, né, Gabriel, a gente lê um trechinho do Crítica da Violência justamente para, como o Benjamin vai dizer, olha, no limite, o que ele antecipa do debate da Guarda da Constituição não é nem o presidente do Reich, nem o Tribunal Constitucional, o problema é a Guarda da Esquina, o problema é o poder de polícia, entendeu? Quem está suspendendo a ordem constitucional ali em 21, ele viu isso, né? É o camarada que está matando a Rosa Luxemburgo, né? Tipo, esse cara não está pedindo permissão nem para o presidente para aplicar o artigo 48, nem para o Tribunal Constitucional, ele simplesmente está aplicando, né? Tipo, e aí, no limite, ele vai dizer o seguinte, esse soberano aí, quem decide, né? Que o problema que o Nando colocou, que é o problema desse capítulo, né? Ele é melancólico porque, no fundo, ele não decide nada. E é pior do que uma nostalgia isso. A nostalgia tem a ver com algo que você, um local que você perdeu. Talvez aqui nessa leitura o Galho me parece estar falando um tempo, né, que se foi. A melancolia ela é patológica, né? O Benjamin está lendo o Freud, Luta e Melancolia. Esse soberano adoeceu, né? Porque o quadro é um Cristo sentado com um relógio derretendo, com o mundo circundando ele, e você vê a imagem da impotência. Né? Tipo, esse cara, ele não. Claro, o Benjamin tem uma leitura bastante própria sobre a melancolia, que a melancolia pode ser uma disposição para a vida. Que é esse ponto que o Nando está fazendo dessa releitura que ele está fazendo do romantismo. De fato, não é o romantismo que o Schmitt está vendo, que o Schmitt está criticando lá no romantismo político em 19. Porque o Benjamin tem essa questão que vai conectar tudo com aquela questão da disposição para a vida. É uma melancolia que não te paralisa. O diagnóstico do Freud é esse, né? O Benjamin diz, olha, não te paralisa, porque tem o elemento que vai te mobilizar para sair. Aqui ele vê uma saída, né? Você vai ter esse diagnóstico, no primeiro momento ele vai ser o diagnóstico da catástrofe, vai te entristecer. Quando você toma consciência, isso aqui é uma crítica fortíssima à ideia de soberania popular, né? A ideia de democracia parlamentar, como o Schmitt está fazendo. Que soberania popular de um povo que não decide nada? Né? Tipo, e aí você vê a proximidade do Schmitt de novo, né? Dos mecanismos protelatórios, democracia parlamentar que decide antes na antessala, que não na deliberação parlamentar mesmo. Mas o Benjamin dizer, mas bom, lá no Crítica da Violência, que você conhece bem, a hora que você vê essa conjuntura toda, aí é justiça divina, né? Tipo, aí a aposta no Sorrella, aí a greve geral revolucionária dos proletários, que tem que lembrar, o Sorrella é sempre cada derrota, e o Nando está conectando com olhar para o passado, para viver o presente, né? É aquela da tese 7, né? Tipo, ali é muito o Sorrella, né? Cada derrota é um momento de tomada de consciência, porque no horizonte você só tem uma coisa, o combate final. Né? Tipo, então esse é um momento, você toma consciência do presente para preparar o combate final, por isso você tem que viver no presente. Então ali a melancolia como disposição para a vida. A derrota vai te deixar melancólico, mas ela vai te dispor para a vida. Né? Tipo, esse era o comentário assim, Gabriel, que a melancolia do soberano é uma forma curiosa assim que até a escola Gambi usa essa expressão, né? Que parece que é uma coisa meio que adoece, que está paralisada, mas o Benjamin está olhando. Primeiro, você tem que tomar consciência disso, porque se você ficar paralisado, melancólico, você vai aceitar, por exemplo, o discurso que o Donoso Cortés faz, que o Schmitt, em alguma medida, o ditador resolve. Né? E não, o ditador é o que você vai dar o combate final. Ele vai aparecer no fim. Se eu for ler pela fraca força messiânica, né? Não sei o que você acha disso, o ditador o Benjamin pensando o seguinte, o Messias está aqui. O ditador é justamente aquele problema que o Schmitt coloca, o catolicismo romano, né, do grande inquisidor.
o grande inquisidor Carl Schmitt, ele é o catecon, ele é a barreira, ele é a operação das institucionalidades temporais, né? Tipo, porque ele está combatendo justamente o aparecimento do Messias, que para o Benjamin se materializa ali no Crítica da Violência na Greve Geral Revolucionária. Por isso você precisa construir esse discurso de nostalgia, de melancolia, que paralisa. Para o Benjamin isso não vai paralisar, porque ele está lendo justamente o Sorel junto. A tomada de consciência ela é dura, ela machuca, né? Você tem mortes, você tem os companheiros que são mortos, tem toda essa dinâmica aí, me parece. E no drama barroco, lá no texto dele, no grande texto dele lá, né, parece que não tem nada a ver com estudo, essas coisas voltam justamente nesse, parece para mim, né, nesse ponto que ele quer discutir uma certa melancolia do soberano. É a minha impressão também, né? Walter Benjamin, eu nunca vou afirmar nada categoricamente sobre nada ali, mas é a minha impressão, Gabriel, nesse ponto aí que o Nando recuperou um ponto importante, hein, nesse texto do discurso sobre a juventude, lá, do romantismo, que o Benjamin que o Benjamin tinha muito interesse sobre o romantismo alemão também, muito. Tem outros textos, né, Nando? Tem outro texto que agora não estou me lembrando o nome que ele discute isso também. Mas assim, o sinal trocado com o Schmitt, assim, não tem nada a ver com o que o Schmitt está falando. É quase que um combate. Tanto que o Schmitt só vai responder lá no Hamlet Recuo, né? Tipo, abertamente, depois que o Benjamin morreu, ele vai lá e responde sobre o problema do drama, do tempo, não sei o quê, tem aquela resposta dele. Maravilha, já até ajudou numa parte que eu estava empacado aqui nos meus pensamentos a respeito dessa relação. Obrigado aí. E é interessante que o Caio falou, eles não estão, de fato, não estão falando, também é uma desconfiança, faço igual o Caio, não afirmo nada quanto a isso, né? Mas concordo, eles não estão falando a mesma coisa, eles estão falando diametralmente coisas opostas, mas é aí que tá, Caio, meu ponto. Eles estão falando coisas diferentes da mesmo lugar. Diferente do esforço que o Schmitt está fazendo, que ele faz, por exemplo, para combater o positivismo aqui, o formalismo, que ele está falando de um lugar sobre outro lugar. Né? A dificuldade é essa aqui. Tanto que é esse o ponto dele, né? Estou falando de um lugar sobre outro lugar. Ele tá, tanto que o Douglas falou, né, que é a leitura dos Kelsenianos sobre isso, né? Vai ser fácil para os Kelsenianos atacarem o Schmitt por isso, porque o Schmitt está falando ele está falando da sociologia sobre o jurídico, né, do ser sobre o dever ser, né? Agora, minha questão é, o Benjamin e o Schmitt estão falando sobre coisas diferentes no mesmo lugar. Eles estão falando sobre coisas diferentes exatamente no mesmo lugar. E talvez aqui seja a grande questão. E daí a gente pode relacionar aqui, que é a questão que você fez lá no começo, né, que é a ideia da desobediência civil, que é a ideia da resistência. Os dois estão falando de resistência. E os dois estão falando, e o fundamento da resistência dos dois vem do mesmo lugar. Vem da ideia de pessoa. A pessoa que permite a possibilidade de resistência. Ser pessoa, vamos colocar assim no Benjamin, né? Ser aquele que vivencia o estado de exceção permanente, né, permite que você resista. Ou na crítica da violência, né, você está sobre aquilo permite. Agora, no Schmitt, ser pessoa que decide, primais, ser uma pessoa sobre a tríade Estado, Movimento e Povo, essa pessoa, porque isso deixa muito pessoal. Se a pessoa no Benjamin lá é formada pela própria... Está se formando, é quase como um acordar como pessoa, né? Essa ideia de estar no... Volto, aquela minha... Você sabe da minha obsessão sobre aquela frase da tese 8, né? Sobre a efetividade do estado de exceção, né? Do Wirklich lá. Ou seja, o acordar como pessoa ali é um despertar de pessoa ali. O problema do soberano é que ele também é. Porque o soberano, ele é representação de pessoa, ele é a pessoa por excelência. Porque ele não é representação nenhuma, ele é a pessoa. Você não representa ninguém. Você tem aquilo que... E daí é aquilo lá, né, Caio? Francisco Campos. Né? Carl Schmitt é o Francisco Campos alemão, né? Não é o Francisco Campos que é o Carl Schmitt brasileiro. Porque ele fez isso de uma forma muito melhor. Mas a ideia é essa. Você consegue ter a essencialidade do âmago subjetivo de todas as pessoas nacionais. Você é a pessoa por excelência. E daí você tem o direito de resistir. Assim como no estado de exceção permanente, você tem o direito de resistir. Assim como você tem o direito de resistir ao guarda da esquina, porque o guarda da esquina se despersonaliza pela ordem da violência,
contra você, pessoa essencial. O soberano, pessoa essencial, mais essencial ainda, aquele que entende a linha de força de todos os compatriotas, tem direito de resistir. Tem identidade com eles, né? Acesso a homogeneidade. Você vê, eles estão, diferente do Schmidt falando do Kelsen, quando a gente fala de Benjamin Schmidt, o problema é esse, eles estão falando de coisas diferentes no mesmo lugar. E esse lugar parece a teologia, Nando, porque na tese 1 parece que o Benjamin sugere isso, né? Se você tem olhos, meio que parafraseando lá a epígrafe do Ensaio sobre a Cegueira, né? Se você tem olhos para ver, veja que quem opera essa máquina toda, né? O Douglas vai gostar dessa, é a teologia. Né? Tipo, e aí não tem como você... problema aqui discutir com a forma jurídica decisória, mas o operador é a teologia. O Benjamin, pelo menos, se a gente for ler com as lentes benjaminianas, né? O que você está vendo na forma jurídica é só o boneco turco, com o narguilé na boca. Você não está vendo quem está operando. Então, se você lê o Schmitt nessa chave de uma teoria da Constituição só juridicamente considerada, você está vendo parte do problema. Você está vendo o boneco turco. O operador da coisa você não está vendo. E é justamente esse o jogo de espelhos da tese 1 que ele vai dizer. Há um jogo de espelhos que é aquela metáfora do corcundinha, que é uma cor, para Gabriel, que é o importante para o Benjamin, né? Essa questão da filosofia da infância. Corcundinha é uma historinha na alemã, né? Que os pais contam para os filhos e tal. Corcundinha que rouba o seu sapato, rouba que opera assim na sombra. Ele projeta isso lá na tese 1 para falar sobre hoje a teologia, que é pequena e feia, mas no fundo é ela que está operando tudo. Os baracufúrios e a máquina mitológica. Esse é o ponto, me parece. Né? É esse ponto, né, que você está, só para ficar claro para mim, eles estão combatendo no mesmo lugar que a teologia, que é o lugar do combate, né, como o Schmitt vai dizer, o Taubes vai dizer. O Schmitt pisou num campo que os teólogos não queriam pisar mais, porque você tem que fazer combate, ter inimigo, né? E eles saíram desse campo porque não dava mais para eles. E o Schmitt pisou nesse campo e levou à frente isso. Aí eu tenho acordo com o Nando. Então, para ele pensa através da inimizade, não é por meio, não, é através mesmo. Você tem que ter um inimigo que você vai atravessar ele. Né? Um ponto por aí. Aí me parece que o Chico Benjamin está enfrentando, né, esse ponto aí. A teologia é justamente o operador da coisa, de toda essa maquinaria jurídico-política que está por aí. Né? Tipo, justamente porque isso é o que o Benjamin vai chamar, é o boneco turco. Sim. Só a introdução do Expósito ao 2, no primeiro parágrafo, Caio, ele não faz referência ao Benjamin, mas ele diz o seguinte, olha, o Expósito está falando assim, a dificuldade nossa de entender e acessar a teologia política está no fato de que nós a acessamos de dentro. Nós nunca acessamos a teologia política de fora da teologia política. Que é essa você descreveu muito bem a imagem. Quer dizer, ela opera, mas não existe um fora da teologia política. Não existe o operador da teologia política. O operador da teologia política é a sua própria maquinaria, entendeu? E é muito interessante. Essa imagem é essa imagem mesmo. Quer dizer, o que nós vemos, na verdade, é aquilo a que nós temos acesso, né? Interpelamos e tal, mas o operador mesmo, nós não vemos. Ele é um operador que opera como uma máquina mesmo. Ela opera em sistema e ela opera como operou, gente, essa semana, né? O que a gente viu lá nos Estados Unidos, cara? Essa coisa da decisão de ontem, que não é isso, senão a teologia política operando sobre a máquina estatal da potência do mundo. Né? É muito interessante isso, quer dizer, você tem um sistema, né, uma maquinaria funcionando e, de repente, está todo mundo diante de uma decisão e acabou, sabe? Tá decidido. Então, essa maquinaria é a maquinaria teológico-política. Né? Exatamente.
Felipe, já 12:10 aí, não sei se Eu o acho que pessoal... deu, né? Mas só para dar um... Eu O tô professor Roberto quer vendo. comentar alguma Ah, coisa? isso. E professor primeiro Roberto. ponto, temos que escolher democraticamente, sem decisões, né? Da máquina, do Corcundinho. Quem vai apresentar o capítulo 3? Vamos pensando aí, gente, se é algum voluntário e tal, para apresentar o próximo capítulo. E sobre a discussão, já que Só, a Felipe, gente só vai uma coisa, entrar... agosto, né? Férias em julho? Isso. A Rapaziada. gente dá uma descansada agora. E eu vou... isso eu me comprometo, vou pegar emprestado o livro do Caio, que ele tem a cópia do texto do Pedro Vilas Boas, Secularização Inacabada. Esse texto, assim, eu estou vendo... Passou muito tempo, pelo menos eu não tive acesso ainda ao texto, então preciso ler. Eduardo também, eu estou devendo esse texto para o Eduardo também faz tempo. Eu também estou me devendo, Eduardo, não consegui ainda pegar, mas já conversei com o Caião, vai me emprestar, eu vou digitalizar ele para a gente. Eu te levo, a gente combina esse final de semana, eu levo o Secularização Inacabada e já deixo o capítulo Teologia Política em Hobbes. Aí eu faço os dois, assim, digitalizo. Esse capítulo, Teologia Política em Hobbes, ele é, digamos assim, um capítulo seminal, viu, da discussão que a gente teve aqui hoje. Isso é muito importante. E acho que a gente podia fazer isso, Douglas, terminar o Teologia Política e ler esse capítulo Pedro aí na sequência, já que a gente está lendo Teologia Política pelos 100 anos, então a gente lê esse capítulo do Pedro aí. Sim, deixa ele por último, dá tempo de digitalizar, até o final do ano a gente lê ele. Sim. Porque, ó, nos cálculos, né? A ideia é de ter agosto leu 3, setembro leu 4, outubro acabou a Teologia Política. A gente leu Pedro, novembro a gente faz um pequeno seminário aí, Douglas. Vou ligar para você depois aí para a gente combinar umas estratégias aí. Sim, faremos. Convites e mesas e essas coisas aí. E aí, ó, fecha certinho, né? A gente leu Pedro em outubro, novembro, se tudo der certo, a gente tem um pequeno seminário aí sobre teologia política, umas mesas aí. Beleza? Pode ser assim? Pode ser. Nosso chefe aí, o chefe, falar em termos campeanos aqui, chefe. Nosso chefe é o... E assim, se não tiver, ou o pessoal está com vergonha agora, quiser pensar um pouquinho, dar uma olhada no texto, ou se tiver algum já que se compromete a esse terceiro capítulo, é o capítulo Teologia Política. Ou a gente pode falar no grupo lá, se ninguém se dispor, a gente indica o Gabriel. Tô demorando, Felipe. Tô brincando. Sabe que você chega, você vê assim na linguagem corporal, você fala, o discurso... O cara já dá aquela olhadinha assim de lá, mas ele tá olhando pro meu vídeo, né? Porque aqui eu vejo os quadradinhos. Quando tinha a Laís, era a Laís ou o Gabriel, né? Sempre via os dois. Não, mas aí também a gente tem um pessoal que, final de semestre, né, tinha galerinha daqui da faculdade que saiu para tomar uma cerveja, né? A juventude tem que também fazer essas coisas. E aí deixa aí, a gente fala no grupo lá e espera, principalmente para a rapaziada que está começando a pegar mesmo o desafio de ler, né? Enfrentar o texto aí. Aí fica tranquilo, vai ter férias agora em julho, até agosto a gente define isso aí. Gente, eu só não pego porque é precisamente em agosto que eu tenho que entregar a dissertação e eu vou estar alucinado. senão eu também estou na reta final. Fica frio. Fica frio. Isso aí é... Por exemplo, o Fernando, qualquer coisa, Gabriel, você está aí com o TCC, projeto, qualquer coisa, o Nandão, porque agora terminou a tese, o homem está fazendo videozinho para me sacanear aqui no grupo, aqui na faculdade. Verdade, nem mostrei, né? Não tem mais nada o que fazer, fica fazendo essas coisas, a gente deixa ele terminar. Doutor recente aí, acabou, que nem o Alan fala, acabou o projeto. O homem levanta, não tem o que fazer, Eduardo. Não tem nem projeto mais. Não acabou. Não é... O fim da história, chegou no fim da história. O fim da história, acabou. Felipe, então vamos combinar, eu te deixo, no final de semana eu já te levo. Na semana que vem, no evento lá. É verdade, você vai na faculdade apresentar, né? Sim. Eu levo na faculdade para você, então. Doutor Roberto, o senhor quer comentar alguma coisa? Vamos. Olha, pessoal, eu estou aqui... digamos assim, não só com o vírus incubado, mas com a raiva, né? Então, tem uma luta grande aqui, né? Estou guardando forças para o retorno. Esperar vencer essa situação de adversidade, espero que tudo dê certo, mas a raiva dessa turma é muito grande.
nunca é bom, nunca é aconselhável nutrir o ódio, mas há exceções, né? Então, por hora, estou aqui tentando manter as forças, né, para superar essa situação, porque o corpo fica debilitado, a gente cansa muito. Não sei vocês, não sei se alguém teve a infelicidade de contrair o vírus, mas no meu caso, assim, estou meio esgotado, assim, o corpo muito cansado e tal, mesmo sem fazer nada, assim, digamos, de especial, né? Mas fico muito cansado, assim, muito esgotado. Então, o máximo que eu consigo observar, digitar alguma coisa, alguma leitura, assim, mas preservando, assim, as gotas de energia para tentar suplantar essa situação que a gente sabe quem é o responsável, né? Por quem são os grandes responsáveis. Obviamente que não são por todos os contágios, né? Mas digo eu aí, por uns 60% de contágios a mais e de mortes a mais, a gente sabe quem são. E se por acaso alguém não sabe, eu já recordo, os militares e Bolsonaro, né? Junto com os banqueiros, os industriais e esses microempresários que acham que tem algum dinheiro, né? Para resumir a ópera, né? Mas é isso, pessoal. Desejo aí um bom trabalho a todos, saúde, né? E já nos vemos aí na próxima. Obrigadão, gente. Obrigado mesmo. Obrigado, professor Fernando, pela exposição e até a próxima reunião e bom descanso. Descanso. A todos nós, valeu, gente. Para aqueles que vão ter, né, Eduardo? Porque quem vai ter um semestre tem descanso, não. E 2 meses na loucura agora. Falou, gente. Falou, Gente, tchau, tchau. tchau, bom trabalho, bom descanso. Tchau, tchau.